Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Imagine um país saindo de um grande conflito histórico, renascendo entre ruínas e esperanças. O mundo entrava na era atômica, um tempo em que a ciência prometia libertar a humanidade de seus limites, mas também a colocava diante de dilemas que ela jamais havia enfrentado. Nos Estados Unidos, os laboratórios fervilhavam de energia e segredos. Jovens cientistas, armados de genialidade e ambição, acreditavam estar moldando o futuro do planeta. Foi assim que nasceu o Projeto Manhattan, o programa que daria origem às primeiras bombas atômicas e mudaria para sempre a relação da humanidade com o poder. Mas entre as fórmulas e os tubos de ensaio, havia algo que não aparecia nos jornais nem nos discursos de vitória. Nas sombras desse projeto grandioso, outro experimento se desenrolava, silencioso, oculto e infinitamente mais humano. Décadas depois, uma jornalista chamada Eileen Velsomi descobriria o que havia sido apagado dos registros. Uma história de pessoas comuns transformadas em números, vítimas involuntárias de uma ciência que confundiu curiosidade com autoridade. Imagine um país saindo de um grande conflito histórico, renascendo entre ruínas e esperanças. O mundo entrava na era atômica, um tempo em que a ciência prometia libertar a humanidade de seus limites, mas também a colocava diante de dilemas que ela jamais havia enfrentado. Nos Estados Unidos, os laboratórios fervilhavam de energia e segredos. Jovens cientistas, armados de genialidade e ambição, acreditavam estar moldando o futuro do planeta. Foi assim que nasceu o Projeto Manhattan, o programa que daria origem às primeiras bombas atômicas e mudaria para sempre a relação da humanidade com o poder. Mas entre as fórmulas e os tubos de ensaio, havia algo que não aparecia nos jornais nem nos discursos de vitória. Nas sombras desse projeto grandioso, outro experimento se desenrolava, silencioso, oculto e infinitamente mais humano. Décadas depois, uma jornalista chamada Eileen Velsomi descobriria o que havia sido apagado dos registros. Uma história de pessoas comuns transformadas em números, vítimas involuntárias de uma ciência que confundiu curiosidade com autoridade. Velsomi conduz o leitor por uma teia de segredos onde a ciência se confunde com política e moral. Muitos dos envolvidos acreditavam sinceramente estar servindo ao bem maior, acreditando que a humanidade estava prestes a alcançar um novo tipo de consciência ampliada. A promessa do progresso cegava o senso de limite. O livro, contudo, nos lembra de que o avanço científico, sem empatia, pode se tornar instrumento de desumanização. Os corpos estudados eram de pessoas comuns, trabalhadores, mães, pacientes que buscavam cura. Seus nomes, apagados por décadas, voltam à luz pelas mãos da autora. Com a delicadeza de quem entende a complexidade moral da história, Velsomi não escreve uma acusação, mas uma reflexão. Ela transforma documentos frios em narrativas de carne e alma. Cada página ecoa uma pergunta simples e profunda: até onde o ser humano pode ir em nome do conhecimento? Nos anos 1990, o silêncio começou a ruir. Jornalistas, ativistas e famílias começaram a questionar o passado atômico dos Estados Unidos. Quando Azel Oleari, secretária de Energia, reconheceu publicamente os experimentos secretos, o país foi tomado por perplexidade. As vítimas, antes apenas estatísticas, tornaram-se rostos e memórias. Filhos e netos descobriram que seus parentes haviam participado, sem saber, de um dos episódios mais controversos da história científica moderna. Eileen Velsomi deu a essas pessoas algo que o Estado lhes negara: o direito à verdade. O impacto de sua investigação foi tão profundo que ela recebeu o Prêmio Pulitzer, não apenas pela coragem jornalística, mas por devolver humanidade a quem havia sido reduzido ao silêncio. O livro, então, se tornou símbolo de um novo despertar ético, um convite para repensar a relação entre poder e consciência. The Plutonium Files é mais do que uma denúncia, é um espelho. Ele reflete o ponto em que ciência e moral se cruzam e, às vezes, se chocam. Velsomi nos conduz a uma meditação sobre o que significa realmente progresso. A busca pela verdade científica é uma das expressões mais nobres da humanidade, mas quando ela ignora a dignidade humana, transforma-se em sombra. Ao final, o leitor compreende que a verdade pode ser adiada, mas não apagada. A memória, mesmo soterrada por segredos, sempre encontra um modo de emergir. Se você gosta de histórias que revelam os bastidores do poder e da consciência, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. E lembre-se,
Compreender o passado é o primeiro passo para que ele nunca se repita. Boa reflexão e boa leitura.